Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Atma Talks, nosso espaço de conversas significativas para o mundo corporativo. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo Soraya Abad. Soraya é diretora de Cultura, de Talentos da Unibrad e Bem-Estar no Bradesco. Soraya, muito bem-vinda, prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Edu. Obrigada, Atma, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para essa conversa. Obrigado. Soraya, vamos começar. Eu gosto de começar do começo. A gente conversou um pouco antes sobre que temas, que conversas abertas nós gostaríamos de fazer. Dentro desses temas, eu selecionei como uma orientação para nós falarmos de liderança consciente, que eu acho que é algo que você vem navegando na sua carreira de forma bem significativa. E, antes disso, queria um pouco de história. Como é que Soraya chega aqui hoje, desde uma contribuidora individual até executiva, um pouquinho da sua jornada. Legal, Edu. Bom, eu comecei a trabalhar bem cedo, com 14 anos. Eu estudava inglês, filha de pais frustrados que não tiveram essa oportunidade e essa barreira de idioma atrapalhou bastante a carreira deles. Então, eles me colocaram para estudar, e meus irmãos também, ainda bem novos, né? E eu me destacava e recebi um convite para trabalhar na escola em que eu estudei. Legal. Então, eu comecei com 14 anos, já dava aula para adulto, e aí segui até começar a faculdade. Então, foi meu primeiro emprego, já trabalhando com pessoas, né? Engraçado que já foi um momento ali de autoconhecimento, de entender meus pontos fortes, né? Entender um pouco o contexto do trabalho, ter responsabilidade bem cedo. E quando eu fui escolher que formação eu ia fazer, isso também acabou influenciando, né? Eu pensei em fazer relações internacionais, administração, acabei indo para administração com ênfase em comércio exterior. Nossa. Um pouco por conta desse background de idiomas, né? Mas a gente é muito novo quando escolhe faculdade. Claro. E de cara, assim, depois que eu comecei a faculdade, eu vi que eu me interessava muito mais pelos temas gerais de administração do que por comércio exterior. Então, eu nunca trabalhei, né? Nunca usei essa habilitação especial que eu tenho, já esqueci Também tudo. não sabemos, né? E desde que eu comecei a faculdade, quando eu fui procurar estágio, começar a minha jornada profissional em empresas, o RH me escolheu. Então, minha primeira atuação foi numa farmacêutica, a Abbott, em área ali de remuneração, benefícios, né? É um super desafio, uma empresa que tinha vindo de fusões. Trabalhei 2 anos nessa empresa e tive 7 líderes diferentes. Uau. Então, foi um desafio também, né? De logo no começo da carreira, ter ali protagonismo, atuar com autonomia, né? Depois, a minha segunda experiência profissional é a que eu considero que foi aquela empresa que me formou mesmo como profissional, que foi a Accenture, a consultoria. Tá? Eu trabalhei lá há alguns anos e moldou muito a minha forma de pensar, a minha forma de me relacionar com as pessoas no trabalho, né? É uma empresa mais horizontal, é cultura americana, então uma comunicação bem direta, as pessoas muito acessíveis, sem barreiras de hierarquia, com muito foco em solução de problema, muito método. Se modelando em times diversos para projeto, né? Exatamente. Eu cheguei a atuar, inclusive, com esse tema de alocação de pessoas nos projetos, né? Fazia ali negociações, mediações de negociações. Então, desafios, assim, bem interessantes para quem estava no começo de carreira, mas acho que o grande diferencial é que eu reportava não só para a liderança da área de pessoas, mas também para líderes de negócio que eram responsáveis por temas de pessoas, né? Bem do modelo de consultoria. Então, uma exposição a pessoas muito sêniores, mas que, ao mesmo tempo, estavam muito acostumados a desenvolver jovens e gostavam de fazer isso, né? Então, foi muito legal, intelectualmente era um ambiente super desafiador. Então, moldou a minha forma de pensar, de organizar o meu trabalho, de me relacionar no trabalho. E aí foi bem naquele período também que eu estava fazendo a transição da juventude para a idade adulta. Então, acaba moldando um pouco de identidade, né? E você viajava muito por projetos ou como ou era uma função mais
corporativa. Não? Era uma função corporativa. Tá. Era uma função corporativa. No meu próximo desafio, porque depois dessa passagem, eu tive uma passagem rápida por terceiro setor, na Fundação Estudar. Legal. Aí essa foi uma jornada em que eu viajava muito, porque eu atuei ali com a seleção de bolsistas, né, no Brasil, aquele programa de bolsas por mérito. E, então, trabalhei com temas de outplacement dos bolsistas, quando voltavam, né, dos programas de MBA, graduação, programas de mentoria entre bolsistas, relacionamento com as universidades de fora e o próprio processo seletivo dos talentos. Fiz um ciclo lá, mas prefiro trabalhar em setor privado, então acabei voltando para uma outra empresa de consultoria, a Atos Origin, que é uma europeia. Conheço. Ambos foram meus clientes. Olha, a gente não se conhece nessa Abbott, Accenture e Atos Origin. A Atos foi uma passagem muito interessante, assim, em termos de aprendizado. Foi um convite de uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Accenture. Tinha um desafio ali pós-fusão de fazer uma harmonização de cultura, de práticas de RH. Ao mesmo tempo, a empresa estava numa jornada de recuperação de resultado, né? Então, tinha um call ali de negócio muito claro. E já era Atos Origin mesmo? Já era, foi exatamente depois desse momento. Então, eu fui para atuar em projetos e para implementar a área de consultoria interna, a atuação de business partner, né? Então, eu fui para fazer esse papel, montei um time de business partners, depois acabei assumindo a área de comunicação interna, acumulei a área de treinamento e desenvolvimento. Então, a cadeira foi crescendo e foi onde eu comecei a exercer liderança, porque até então eu tinha uma atuação mais especialista, né, como business partner. Foi bem interessante, mas assim, foi uma jornada ali de aprendizado na prática. Sim. Porque eu tinha muito conhecimento das ferramentas de gestão, numa perspectiva ali dos processos de RH, né, que a gente, como RH... BP ensina os líderes, mas eu ainda não tinha uma formação como líder, né, pensando na minha liderança, e ainda estava também um amadurecimento pessoal mesmo, que também influencia bastante a forma como você conduz, né, essa gestão de pessoas. Legal. E depois, enfim, você foi acumulando funções, né, acompanhei um pouco na conversa que tivemos da sua evolução até chegar realmente numa posição mais executiva. Então, eu queria checar com você essa mudança, né? Você já comentou de ser uma especialista, uma contribuidora individual para chegar no lugar de liderar uma equipe e depois como é de liderar uma equipe para uma função realmente executiva com PNL da área, enfim, com outras responsabilidades. Eu acho que esse próximo passo, eu acabei tendo no meu desafio seguinte, né? Depois da Atos Origin, eu fui trabalhar na Latam. Na Latam, eu comecei como business partner, novamente, e depois assumi uma área de desenvolvimento organizacional, em que eu liderava um time especialista, né? Mas o passo que eu dei depois é o que eu considero que foi minha movimentação para uma cadeira executiva, que foi quando eu assumi como head de RH da Múltiplos, a empresa de fidelidade da Latam, né, da TAM na época. Foi um convite que eu recebi do CEO. Eu já vinha fazendo esse trabalho como business partner ali de finanças, tecnologia, novos negócios, desde o startup da empresa. Então, a gente discutia a estrutura, plano de gestão da mudança, a transição de pessoas que iam da TAM para esse novo negócio, mas o negócio era um PowerPoint naquela época, né? E eu lembro que desde que eu vi aquela proposta de empresa no PowerPoint, me deu um frio na barriga de querer fazer parte, sabe? E as pessoas falavam para mim, acho que vai ter uma oportunidade de carreira ali para você e tal. E eu tentava não criar muita expectativa, porque eu não sabia quem seria o CEO que viria, né? Muitas vezes a pessoa já vem pensando ali em alguém para a posição. Mas quando eu conheci o CEO, e eu conheci quando ele chegou mesmo na primeira semana, a gente de cara teve assim um fit, né? Teve uma primeira conversa muito boa em que eu fiz um diagnóstico de cultura para ele. No dia que a gente se conheceu, que eu apresentei esse diagnóstico, estávamos ele e o meu chefe, o vice-presidente de RH. E ele me convidou para ir para lá na frente do meu chefe, já assim, né, no improviso. Você não quer vir aqui? Vem trabalhar comigo e tal. Então, me deixou até numa saia justa ali, né? Mas depois acabou se confirmando essa oportunidade. E eu fiz essa escolha de ir para lá muito pensando em legado, né?
Eu entendi que era um projeto onde eu ia poder exercitar minha criatividade, contribuir para a geração de resultado, a história de uma empresa desde o começo, né? Então tinha uma construção de valor onde eu ia realmente poder deixar a minha marca, e foi o que aconteceu. Lá eu respondia para o CEO, era uma estrutura muito menor do que a da TAM, né? E logo depois veio a fusão com a Lanchile, então, do que a estrutura da Latam. Eu ainda tinha um reporte matricial para o grupo, mas eu tinha bastante liberdade ali para conceituar, né, os produtos de RH, para fazer a montagem desse time, como era um setor novo. Não, loyalty, cara, estava começando, né? Exatamente. Então, a gente inaugurou uma categoria nova na B3, teve ali toda a composição do próprio C-level da empresa, né? As contratações adicionais, os ajustes de equipe, depois a construção mesmo dessa jornada de time, e a gente fez um trabalho muito bonito ali na construção da marca, um trabalho de branding, o trabalho de cultura nasceu muito conectado com a essência da marca. Outro dia eu estava relembrando, encontrei um fornecedor amigo, né, que fez o lançamento desse trabalho de cultura e marca para todos os funcionários da empresa. Foi o evento mais incrível que eu fiz na minha carreira, né? Tinha uma cenografia super inovadora, dinâmicas que conectavam as pessoas. Então, foi uma experiência muito marcante, assim. Realmente, aquilo que eu idealizei, né, de deixar minha marca nesse projeto, realmente aconteceu. E eu cresci muito como executiva porque eu era responsável pelo orçamento, né, pelo direcionamento ali da estratégia de pessoas, tinha participação no comitê executivo, então participava das discussões de negócio, aprendi muito, participava de agendas de conselho quando a gente tinha pautas de pessoas, né, que era frequente. São pautas completamente diferentes, né? Muito. E que a gente não tem, por mais que diga, eu vou fazer, e é importante, né? Fiz também, né? Curso conselheiro do IBGC ou da GoNew, cursos, mas conviver entre conselho, comitês e o mundo realmente executivo ali do C-Level é um ambiente diferente, né? Quer dizer, não é necessariamente melhor, mas é um ambiente diferente que também, acredite, te preparou. Dali você foi para a Veloy ou para a Lelo? Dali eu fui para a Lelo. Tá. A Veloy, ela era, na época, né, um projeto de lançamento de marca e de negócio dentro da Lelo. A gente teve alguns outros, né? A Lelo fazia esse papel de incubar alguns Meio que uns negócios spin-offs, novos. assim. Isso, exatamente. Então, a Veloy foi outro negócio que eu tive a oportunidade ali de acompanhar desde o começo, desde o nascimento, mesmo processo, né? Idealizando a marca, como é que ia ser o negócio. E, enfim, uma história que tem dado muito certo. Legal. E dá orgulho aí de participar. Com certeza. E aí quero trazer essa conversa e depois a gente expande, mas como foi a decisão? Porque na Lelo você ficou bastante tempo, Fiquei né? 10 anos. Essa decisão de sair e chegar numa casa nova, num momento tão importante do Bradesco, como foi esse movimento, essa decisão? Foram 10 anos de Alelo e foi o lugar onde eu considero que eu consolidei a minha atuação como executiva e como líder, né? Acho que eu passei por marcos ali muito importantes, desde profissionalmente ter tido a oportunidade de liderar outras áreas além da área de pessoas, né? Então, liderei inovação, agilidade, liderei uma área de produtos ali, de serviço de valor agregado. O fato do cliente da empresa ser o RH, né, me abria muitas perspectivas ali nas discussões de negócio de produto. Então, tinha um espaço de contribuição muito interessante, como porta-voz, né, também da marca, numa atuação junto com os clientes de relacionamento. Então, foi um desafio muito interessante. Pessoalmente também foi nessa jornada, né, que eu me tornei mãe. Então, isso também é um gatilho de amadurecimento incrível, né? E eu tinha um sentimento, Edu, de missão cumprida. Tá? Eu tinha feito o ciclo de 3 CEOs na organização, eu formei sucessão, formei vários líderes lá. Então, eu tinha um sentimento de missão cumprida. De legado. De legado, coisas construídas assim, que eu acredito que foram construídas para durar, né? E aí surgiu essa oportunidade de conversar com o Bradesco, que era um dos acionistas da Alelo. Então, já conhecia o Marcelo Noronha ali do conselho, né? Desde que eu tinha entrado na organização, uma liderança que eu admiro. E é um
grande case, né, nesse tema que eu gosto muito, assim, de transformação, de negócio, de cultura, eu considero que é o maior case que está acontecendo no Brasil agora. Então, e uma oportunidade que se abriu, porque o banco tinha carreira fechada, né? E ele abriu a carreira, então agora ele está contratando pessoas de mercado, continua tendo oportunidades. Valorizando internamente, Isso, mas exato. abriu muito, né? Exato, então com essa oportunidade de complementar o pipeline de talentos com pessoas de fora, eu era meio de fora, meio de dentro, né? Porque estava numa coligada ali, mas foi uma oportunidade única, assim. Então, desde que eu fui conversar, me brilhou muitos olhos fazer parte desse projeto, e eu já tinha esse sentimento de missão cumprida, quis me desafiar, né, do ponto de vista de aprendizado. O setor financeiro, bancário, é um dos mais complexos pela regulação, né? O Bradesco é uma organização multinegócios, então isso traz uma complexidade grande para os desafios de pessoas e liderança, num contexto de transformação do mercado e do negócio, então, né, acho que é exponencial, fora a questão do próprio impacto, né, porque é uma organização muito grande, com capilaridade nacional. Então, pensando assim no que me move a trabalhar, né, que é impactar a vida de pessoas ali, eu acredito muito que o trabalho, ele pode ser um estressor, né, na vida das pessoas, ou ele pode ser um impulsionador de propósito, realização e felicidade. Então, ter essa oportunidade de estar em um ambiente onde eu poderia impactar mais pessoas foi também um fator de motivação. E é o que você falou, né? Liderar junto com a direção da Silvana, mas liderar essa área de cultura, liderar a universidade corporativa, liderar áreas de bem-estar, são 3 áreas, e talentos são áreas muito relevantes em qualquer organização, em qualquer momento. E banco, como você falou, eu estava aqui lembrando, há uns 20 anos atrás, eu lembro de ter visto uma matriz de complexidade de negócio, que era uma matriz da McKinsey, mostrando que a quantidade de produtos lançados versus o número de interações com o cliente é um parâmetro que ajuda muito a medir o nível de complexidade de uma organização. Eu lembro que na época eu tinha também, além de bancos, eu atendia algumas indústrias automobilísticas, e o pessoal ficava meio bravo, porque eles falavam, não, nosso trabalho é muito complexo. Eu falava, gente, tem complicações, tem complexidade, mas quando a gente olha essa matriz, a indústria automobilística lança um produto por ano ou 2, era assim pelo menos na época, e tem algum contato com o cliente, normalmente via uma rede de distribuidores. Quando você olha o banco, ele está lá na outra ponta, porque ele lança centenas de produtos por ano e tem milhares de interações com os clientes diariamente, né? Então, liderar essas áreas numa empresa dessa complexidade, como você falou, né? E o André Duarte, que é um dos diretores executivos do banco, esteve aqui recentemente. Liderar ou estar no banco num momento como esse é uma oportunidade única, porque é uma empresa absolutamente consolidada no Brasil, no mundo, na sua atuação, e que decide fazer uma evolução cultural bastante significativa, né? Atendendo desafios internos e externos, mas então estar aí eu acho que é um... E tem um fator também, Edu, que eu acho que todo mundo que vai conhecendo mais o Bradesco por dentro, assim, fica muito impressionado, porque é uma cultura muito própria. Ela tem muita identidade, né? E o próprio desafio agora de evolução cultural, que é como a gente trata o tema no Bradesco, ele é um desafio de olhar tudo que a gente faz bem e honrar um passado que é muito bem sucedido, né? Mas também fazer o exercício de olhar para o futuro, olhar para o presente e entender o que a gente tem que complementar, exercitar de novas mentalidades e comportamentos para levar a organização para o futuro, né? Então, mas esses elementos assim de identidade, né, de ter símbolos muito fortes, de ter histórias muito marcantes, assim, histórias de famílias, são arquetípicas dentro do banco, né? E quando a gente olha a sua carreira, por exemplo, a sua especialidade,
a vivência com agilidade, com management 3.0, e a gente olha o banco no momento em que o banco tem uma ação de run the bank, change the bank, né? Como integrar, né, o banco consolidado, que já era tão sólido e que é visto como tal e reconhecido como tal, e ao mesmo tempo lançar movimentos de agilidade, de mudança. Então eu vejo também, olhando de fora e te conhecendo agora mais e tendo interações com o banco em alguns locais, esse fit também de você, como profissional de recursos humanos, tendo uma visão de agilidade, uma visão realmente de design, que também é muito importante, eu imagino, né? Acho que do ponto de vista de pessoas, é um olhar novo, né? Uhum. Da gestão de pessoas da organização, é um olhar novo que está sendo exercitado e, enfim, vem sendo muito divertida essa jornada de construção nesse ambiente, né? Por isso que quando eu recebi o convite ali da Silvana, foi irrecusável, né? E ela montou um super time, porque ela está liderando várias frentes de transformação nessa agenda de pessoas de maneira paralela, né? Então, está sendo uma jornada assim bem intensa. E eu acho que as ferramentas de agilidade, né? As ferramentas, as práticas, a gente vai incorporando na medida em que faz sentido para o contexto do desafio, né? Claro que do ponto de vista de negócio, a gente estudou o que fazia sentido e desenhou um modelo para o Bradesco, mas falando da agenda de pessoas, a gente tem total autonomia para adaptar e fazer a adoção das ferramentas na medida em que os desafios aparecem, né? E na medida em que a gente chega também na maturidade de determinados diálogos, né? Então, por exemplo, quando eu penso numa ferramenta como o Management 3.0, numa evolução cultural em que a gente está indo para um modelo novo de liderança, em que a gente está fazendo essa construção, né? Esse olhar para a delegação, que tem níveis, que tem graus, né? Em que você promove discussões sobre como essa delegação pode acontecer de uma maneira segura, né? Inclusive, como a gente estava falando, num setor que é tão regulado, né? Ter salas ágeis, mas ao mesmo tempo ter um compliance forte que garanta isso, né? Exato, então não dá para ser assim uma adoção, né? Vamos tentar alguma coisa. Não dá para ser uma adoção irresponsável. Claro que tem lugares em que você pode testar de uma forma mais tranquila, né? Isso a organização já vinha fazendo, né? Há alguns anos. Mas pensando agora no olhar para pessoas, realmente num olhar ali de jornadas, de personas, né? De como é que a gente evolui esse design de solução. Acho que uma boa parte também do que a gente precisava fazer nesse começo da jornada de evolução era o trabalho de escuta, né? E quando a gente fala de design, das técnicas de design, é daí que nasce o diferencial, de ouvir o cliente, né? De ouvir o seu usuário. Então, no nosso caso, né, da área de pessoas, quem é o nosso cliente? O funcionário. É o próprio funcionário. Então, esse trabalho de escuta foi muito importante. Porque se a gente chegasse já comunicando, né? O que é essa comunicação para as pessoas, né? Não, foi tudo muito construído a partir de muita escuta, com muitas mãos envolvidas, né? Mas também com muitos ouvidos aí atentos. Então, eu acho que isso fez toda a diferença. Legal. E aqui eu vou fazer um recorte, obviamente o banco está permeando a sua carreira nesse momento, né, a sua contribuição, mas ao mesmo tempo eu também sinto que você tem um pacote de crenças e de aprendizados ao longo da sua carreira que você também está emprestando na liderança dos seus times e no fazer do dia a dia, né? Então, já te vi em vários fóruns, né? Podcasts e outros fóruns e artigos e entrevistas falando da sua função, da sua vontade e capacidade de ser mentora e de seguir inspirando mulheres, entre outras coisas, mas um tema que me trouxe muita curiosidade é a liderança Chatwin. Então, eu queria te ouvir um pouco, porque quando
numa conversa você trouxe esse tema, realmente para mim fez muito sentido. Eu gosto do tema liderança consciente e tinha um olhar também oriental em alguns livros, algumas fontes diferentes, mas quero te ouvir um pouco como é esse olhar integrando mais a liderança chat, como é que você resume isso para quem está nos escutando, nos vendo e talvez nunca ouviu falar sobre isso? Tá bom, Edu. Eu participo de alguns programas diferentes, participei ao longo dos últimos anos focados em mentoria feminina, né, para impulsionar a carreira de mulheres, sempre de forma voluntária. Alguns foram dentro da organização, alguns a mercado, outros até de pessoas que me procuraram, e é sempre um tema de muita satisfação para mim, né? Essa oportunidade de troca, porque a gente ensina e aprende na mesma medida, né? Então, são trocas sempre muito ricas e relações que ficam. E eu nem me lembro, assim, de onde surgiu o livro da Shakti Leadership, mas desde que eu li, eu me conectei muito com esse conceito, e eu sempre trouxe isso para os meus diálogos ali, nas conversas de mentoria, porque a minha carreira, por exemplo, conforme eu estava ali me desenvolvendo como profissional e como líder, eu tinha referências de liderança num determinado momento, né? Acho que hoje isso já evoluiu muito limitadas. Então, a gente tinha ali mulheres líderes muito fortes, mas que tinham assumido, assim, um arquétipo masculino de liderança. Né? Às vezes até com peso pessoal enorme para poder emular esse arquétipo. Exato. Então, assim, com uma adaptação, né? Claro que para algumas pessoas isso é mais natural, mas arquetipicamente falando, tinha uma demanda para ser de determinada forma, né? Para se fazer ouvir, para se fazer respeitar, né? Então, e isso, enfim, chamava atenção. Por outro lado, convivendo ali na área de RH, é uma área em que a gente tem muitas líderes mulheres, né? E em muitos momentos eu encontrava na liderança de RH, em alguns momentos da carreira encontrei, o oposto. Né? Aquela liderança assim, sempre acolhedora, com muita escuta, mas com pouca visão de resultado, de tração, de performance, né? E não é que eu estou falando que o acolhimento não possa levar à performance, ou que a escuta não, mas também ficava meio dicotômico, ou uma coisa ou outra. Exatamente. Exatamente. E aí, por isso que esse conceito da Shakti Leadership fez tanto sentido. É um livro escrito por 2 indianos, e conectado com o movimento do capitalismo consciente, né? Dos autores o Raj Sisodia. Então, ele fala dessa integração entre as energias do masculino e feminino, né? E eu acredito que essa liderança mais equilibrada o melhor modelo que a gente pode ter, né? Porque a gente fala no contexto de organização de ambidestria, né? Então, é um paralelo disso com a liderança. Eu preciso ter a firmeza em alguns momentos, eu preciso ter a escuta e o acolhimento, né? Como é que eu equilibro tudo isso na minha caixa de ferramentas aqui, né, como líder, para conseguir liderar pessoas diferentes, para conseguir liderar em contextos diferentes, para conseguir me adaptar às necessidades do time, da organização, nas diferentes situações, sem sofrer, sem sentir que eu estou deixando abrindo mão, né, de uma parte que é muito significativa para mim. A metáfora que me vem, te ouvindo, Soraya, é esse lugar para caminhar em equilíbrio, eu preciso me microdesequilibrar a cada momento para poder caminhar com 2 pernas, né? Então, tem um momento que eu estou desequilibrado para a direita e outro momento para a esquerda, né? Porque, por exemplo, né, eu estou finalizando uma nova formação em Gestalt terapia. E na Gestalt, o Fritz Perls, ele trazia esse lugar de acolhimento e confrontação. Então, esse lugar de você acolher e confrontar as pessoas
eu vejo como super saudável, positivo. E quando a gente olha um movimento cultural para uma organização tão grande quanto é o Bradesco e outras, não é trivial fazer isso, porque a cultura tende a se moldar e se acomodar a fundadores ou os líderes daquele momento, e ela tende a puxar um pouco mais para um desses polos, vamos dizer assim, né? Então, queria te provocar um pouco que ações, não ações necessariamente, mas que situações, que perspectivas concretas que você se percebe conseguindo trazer essa reflexão ou puxar esse equilíbrio em situações cotidianas. Ai, Edu, acho que quando eu estou trabalhando assim, desenvolvimento dos líderes que trabalham comigo, isso aparece de forma muito evidente, né? Porque eu vejo eles cometendo, às vezes, os mesmos erros que eu cometi alguns anos atrás, e aí tem o grande exercício de ser líder de líder, que é não fazer pelo outro, né? Deixar o espaço de aprendizado, mas desafiar. Né? Então, eu acho que quando eu comecei assim, a jornada de liderança, eu caía muito na armadilha do confronto, sempre, como a única ferramenta, né? E eu declarava, inclusive, que a minha proposta de valor como líder era elevar a performance, a carreira daquelas pessoas. Né? E é real, né? E é real, continua sendo, mas a minha forma de fazer isso era o confronto. Então, a minha técnica era assim, mais, né, mono. E aí, eu acho que eu teve um primeiro aprendizado ali com a maternidade, né, que eu acho que mexeu com a minha estrutura dentro mesmo, né? Não foi uma coisa assim... É difícil até explicar, né? Não foi assim uma experiência, alguma coisa que aconteceu no trabalho. Eu acho que teve uma transformação minha como pessoa, que ganhei mais empatia por ter passado por essa experiência e subi um degrau ali na escadinha da maturidade. Mas a parte disso, outras coisas foram acontecendo, né? Coisas que eu fui estudando, formações que eu fui fazendo. Pandemia, talvez, né? Acho que antes da pandemia, e uma coisa que fez muita diferença foi também um líder que eu tive. E quando você tem um role model assim, top, né? Tem um aprendizado por observação que é incrível. E eu tive a sorte de conviver 5 anos com um executivo incrível, assim, que era uma pessoa com muita escuta, com muita presença, e que tinha um jeito de desafiar que não estava no lugar do embate. E eu observava isso no dia a dia e eu fui naturalmente... E vendo assim, que também gera resultado, né? Exato, né? E o resultado de um outro lugar, né? Eu tinha convivido com lideranças muito extrovertidas, muito vocais, e que geravam engajamento, mesmo com os embates, né? Porque tinha muita energia de celebração, de, né? Mobilizar o time com... Que funciona e que também foi legal agregar, né, da minha caixa de ferramenta. Mas o que o silêncio comunica? O que a escuta comunica? O que a presença comunica? Né? O que o desafio feito desse outro lugar, dessa outra forma, menos... incisivo, talvez. Obrigada. Menos incisiva. O que isso traz de resultado, né? Então, você perguntou na prática. Então, hoje em dia, quando eu estou ali fazendo uma discussão de time, às vezes com uma liderança sênior, inclusive, que eu estou vendo que está sendo complacente com uma situação de baixa performance, o meu jeito de desafiar é diferente. Ele é mais respeitoso do profissional que está ali comigo, mas ele não deixa de deixar o desafio e a provocação, né? E tem esse aprendizado de, às vezes, respeitar o tempo do outro. Para aquela movimentação. E as movimentações acontecem, né? Mas acontecem sem aquele custo que tinha para a minha relação no passado, sabe? Então, esse eu acho que é um lugar onde fica muito evidente. E você sente que isso acompanhou uma transformação real ou ainda vem de um lugar de respirar, tomar consciência e equilibrar? Enfim, quero tentar checar se tem um lugar que você sente que isso incorporou mais
Eu acho no que seu já está mais processo. incorporado agora. Eu acho que mudar de organização é um grande teste nesse Sim. sentido, né? Uhum. Porque quando você trabalha a formação de um time, você desenvolve pessoas por muito tempo, você vê aquelas pessoas crescerem, né? Uhum. E aí, às vezes, você tem uma imagem cristalizada daquela pessoa num nível de senioridade que ela já não tem mais e vice-versa, né? A Uhum. pessoa também cristaliza uma imagem do líder num lugar que ele não está mais, Claro. né? É uma dinâmica que quando você muda de organização, você se testa, porque é uma nova foto que as Uhum. pessoas tiram de você, né? Uhum. Então, os primeiros feedbacks, inclusive, que eu recebi, para mim foram muito interessantes, Uhum. porque tiveram feedbacks que eu me reconheci muito de cara, de falar, nossa, a pessoa realmente entendeu quem eu sou, quem são os meus pontos fortes, e tiveram outros que eu fiquei, assim, chocada, porque as pessoas estavam me elogiando em coisas que foram temas de desenvolvimento por anos. Uhum. E, Sim. nossa, você é referência nisso aqui, ó, sério, né? Então, é tanto, acho que uma coisa de evolução pessoal, quanto de régua do contexto também Sim. que você tá, né? Adequação, Isso também né? De quem você é versus o ambiente que você está, né? Exato. Coisas que são muito funcionais numa cultura atual, da empresa atual, talvez não seriam tão funcionais numa empresa outra do mesmo setor ou de outro setor, né? Mas nessa dimensão mais um a um, assim, Uhum. né, das conversas de liderança, eu acho que é muito sobre como você conduz com quem você lidera, né? Uhum. E aí eu tive, assim, algumas respostas que Uhum. me dão segurança para dizer, olha, acho que eu já consegui a consistência em Legal. várias dessas coisas, né? Tem outras que ainda estou Eu te buscando. conheci nesse momento, né? Então, o meu recorte de observador é assim, eu te vejo desse lugar, eu consigo claramente sentir a energia resolutiva, a liderança para a performance, etc. E consigo ver o lugar do acolhimento, da escuta, enfim, dessa complementação. Então, talvez eu sou um observador privilegiado por conhecer esse momento, seria privilegiado nos outros, porque a minha crença é que a gente nunca foi pior, nós éramos diferentes e adequados para o contexto que estava dado, né? Exato. Senão não houvesse evolução, que graça teria fazer 40 anos, 50 anos, 60 anos, né? Então, como já passei dos 60, eu confesso que eu olho hoje também, reconheço em mim impulsos, energia, naturezas que permanecem. Então, a criança que habita em mim está muito intacta e eu sou grato por isso. De outro lado, tem uma natural maturidade de reconhecer limites, tempo, espaços relacionais, né? E mudanças do mundo, né? Quer dizer, o mundo que nós estamos vivendo hoje, claramente é um mundo que tem desafios e complexidades muito diferentes, talvez, daquele que você enfrentava ali na Latam ou em outro momento, né? É bem mais, eu acho, desafiador pela velocidade das mudanças, trabalhar esse desenvolvimento de liderança hoje, né? Acho que, inclusive, vocês, como consultoria, têm uma perspectiva muito ampla disso, né? Porque vocês trabalham desde pessoas que estão ali começando, né? Exato. Na sua primeira Trainees, liderança, até estagiários. altos executivos. Né? E você sabe que tem, enfim, esse é um tema para uma outra conversa, mas só fazendo um recorte, sempre foi muito visível para mim o tipo de persona, o tipo de armadura que a gente cria no mundo executivo, também em função do cargo que a gente está ocupando, da responsabilidade que a gente está ocupando. Então, assim, a Atma Genus trabalha, e você sabe disso, muito na integração de corpo, linguagem e movimento, né? Ou seja, o mundo do mindset, do heartset e do bodyset. E quando eu olho os recortes dentro das organizações, por exemplo, trabalhar alguma coisa relacionada ao corpo é muito mais fácil trabalhar com pessoas que estão começando carreira ou cargos operacionais. Fábrica, por exemplo, é muito fácil trabalhar isso. Quando você chega no nível gerencial, trabalhar o mundo emocional ainda está muito disponível. Quando você sobe para um nível superintendente, diretor e C-level, é quase como... Eu vejo com alguma tristeza, ainda que eu vejo isso mudando, mas era quase como assim,
Aqui nós não podemos falar sobre isso, e aí a coisa fica só cognitiva. Vai ficando muito mental, né? Com uma conversa muito intelectualizada dos problemas, das relações, e eu vejo o valor de ter essa abstração e de ter esse olhar mais pragmático ou mental disso, cognitivo, e ao mesmo tempo, eu não acho que é um mas é um tem uma integração necessária que o Chat Leadership traz também, que é esse lugar de que, assim, acolher as emoções do outro é humanidade, não é um lugar de menos-valia para a performance, é um lugar assim, nós somos seres emocionais que depois de agir, explicamos racionalmente nossa ação emocional. Então, essa é a minha crença, pelo menos. Negar isso e tentar abstrair, falar, vou trabalhar, pendurar minha alma no cabide do lado de fora, que é uma crença que, infelizmente, ainda a gente sente aqui ou acolá, hoje ter numa empresa com impacto, tamanho, alcance do Bradesco, pessoas e profissionais como você que percebem, buscam integrar e olham para isso, eu, como consultor, olhando de fora, eu tenho muita esperança, eu tenho um esperançar de que a mudança, hoje, eu acho que ela, historicamente, já veio através de religiões, já veio através de governos. A minha percepção é que hoje as instituições de maior poder no planeta, para o bem ou para o mal, são as organizações corporativas, são as corporações. Então, poder ter elementos subversivos, no melhor sentido da palavra, né, de subverter essa ordem dentro da organização, eu acho muito importante. Então, eu, quando vejo uma profissional como você, instalada, operando e entregando resultado numa empresa com o alcance do Bradesco, eu fico super feliz, porque é uma maneira de permitir essa mudança acontecer de dentro para fora também. E a gente ouve muito os dados de engajamento, inclusive globais, né? Com curvas assim totalmente 13% decrescentes, né? Então, assim, as pessoas estão cada vez mais desengajadas. Quando a gente olha as tendências relacionadas ao futuro do trabalho, né? Como é que é? Eu ouvi outro dia de um jeito assim que estava super bem formatadinho, resumido, bem comunicado, né? Mas que na prática é assim, menos obrigação, menos comprometimento e mais deixa eu cumprir o horário e viver minha vida, né? Mas se a gente exige das pessoas, né, uma atuação desumanizada, como é que a gente quer ter o comprometimento e o coração delas em troca, né? Então, tem que ter uma reciprocidade. Então, quando você fala de ir para esse lugar só do mental, né? Acho que se conecta com isso, né? Como é que eu engajo, motivo, gero compromisso real das pessoas com uma organização que não tem alma, né? Se eu não consigo ter uma conversa de propósito, né? Então, isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção ali no Bradesco, né? Que é para além das metas, né? Porque a meta é importante, ela estica, ela mobiliza, ela energiza, mas o ciclo 2, o ciclo 3, de você só mudar a meta e a régua da meta, eu, pelo menos, minha experiência é que isso gera um cansaço coletivo, quase como se, assim, não vejo mais significado em alcançar a meta pela meta. Então, trazer como elementos de performance um estado de espírito das pessoas, né? Performance como um estado emocional e não apenas na métrica, é algo que eu acredito. Para mim, uma equipe de alta performance é um estado de ânimo e não uma métrica, porque a métrica de alta performance o tempo inteiro existe, né? Não existe alta performance sem baixa performance. Então, esses contrastes eu acho que vale a pena a gente trazer e, de novo, né, uma liderança, um modelo de liderança que equilibra polaridades e não tentando resolvê-las um ou outro. É óbvio que a gente fala muito sobre isso, né, de integração, etc., mas o pensamento ocidental, historicamente, ele é um pensamento muito dual, né? O pensamento de ou é dia ou é noite, ou é preto, ou é branco. Então, conviver esse
habitar esses lugares mais ambíguos, difusos, etc., vulneráveis, acho que é para poucos por enquanto, mas com o convite de ir expandindo isso, né? É isso, eu acredito nisso também. Acho que tem uma grande oportunidade aqui, né? E eu, assim, com bastante orgulho, eu falo que o que a gente está desenvolvendo, pensando ali na liderança do Bradesco, especialmente na liderança sênior, que é um recorte que, pela evolução cultural, a gente está com um olhar, né, até bem atento, profundo, por conta dessa responsabilidade de ser role model, né? A gente tem exercitado tudo isso de uma forma assim bastante interessante, muito completa, né? Porque eu acho que a gente consegue trabalhar todos esses elementos na medida em que a gente eleva o nível de consciência dos indivíduos também, né? Então é uma mistura de estímulos de tudo que está em volta, mas também de um estímulo de olhar para dentro. Né? Eu vi muita coerência, de verdade. Eu estive no momento com o time do Marcelo e ali os principais executivos e senti realmente uma vontade, uma abertura com essa humildade necessária de, assim, entregamos muito, somos muito e para sermos mais, precisamos ter essa humildade de aprender sempre. Eu senti essa abertura ali presente. E aí eu queria até pegar um gancho, porque, assim, tem um aspecto de conversar com você, Soraya, que assim é muito simples conversar com você. Eu sinto que não tem a sua sofisticação não é uma sofisticação artificial, uma sofisticação de experiências, de vivências, né? E queria te perguntar, né? Pandemia trouxe grandes desafios, que outros momentos talvez te trouxeram exemplos, desafios, mudanças para além daquilo que a carreira tradicional orienta? Eu acho que ainda estou, né, construindo assim os desafios, né? Eu acho que essa atuação fora de pessoas, né, falando numa dimensão assim profissional, foi super interessante para mim. Então, liderar ali um transformation office, né, de um negócio, me conectar mais com os ecossistemas de inovação, expandiu muito o meu jeito de pensar os negócios. Foi um ciclo de muito aprendizado. Pessoalmente, né, acho que cada tropeço que a gente tem, assim, né? Cada bloco que a gente tem no caminho dá uma chacoalhada. Então, às vezes, tem uma revisão, assim, de eu estou feliz com o que eu estou fazendo até aqui, né? Eu estou feliz com como eu estou usando o meu tempo, considerando que eu vou ter um tempo limitado aqui, né? Que eu não sei qual é. Eu estou feliz? Eu estou satisfeito? Né? Se acabar hoje, foi bom para mim? Eu fiz o que eu tinha que fazer ou não, né? Então, eu tive algumas situações na minha vida, assim, que me fizeram dar uma parada, né? Acho que a primeira foi quando a minha irmã teve um AVC. Minha irmã teve um AVC super jovem, com 25 anos. Nossa. E foi um momento, assim, de choque, né? Porque quando meu marido falou, a gente tem que ir para o hospital, acorda, foi de madrugada e tal. E quando ele me falou, vamos, eu falei, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com meu pai? Né? E ele falou, não, é sua irmã. E você nunca espera, né? Parece que só acidente é que poderia interromper uma história de uma jovem de 25 anos. Exatamente. Né? E não foi um acidente, né? Foi uma má formação que não sabia que tinha, um quadro de saúde assim super grave, né? Primeiro de entre vida e morte e depois de superação ali, identificação de sequelas, superação. Então isso foi um primeiro momento assim de, né? Opa, não é infinito, né? Porque quando a gente é jovem, a gente não pensa muito, né? Exato. O mundo tá aí, é uma pista infinita, né? Vou dirigindo sem destino e uma hora eu chego num lugar legal, né? Então a vida é uma aventura. Você tá ali na motivação de descobrir tudo, de experimentar tudo. Os hormônios ajudam nesse. Né? Uma energia. Então foi um primeiro momento assim que deu uma parada. E aí, pouco tempo depois, eu tive um aborto. Minha primeira gravidez eu tive um aborto. Também foi uma situação assim
que né, também me desestabilizou muito, assim, uma coisa que eu tinha muita expectativa com a maternidade, planejei. Então, né, uma situação também que não era tão falada, assim, então você fica meio sem saber como lidar, porque te falam, não conta para as pessoas até você ter X tempo de gravidez. Aí você perde, aí você não contou para ninguém, aí você vai contar que você... É, né? Uma dor solitária. Super difícil, mas com apoio aí espiritual, família, enfim, amigos, superado. E acho que você sabe que eu tive um último desafio aí pessoal no ano passado, né? Um desafio de saúde importante. Eu fui fazer uma cirurgia simples, que era para entrar num dia e sair no outro, tive complicação, uma complicação grave, tive sepse, outras complicações depois, fiquei mais de um mês internada, ainda continuei tratamento em casa, tive que fazer 3 cirurgias depois, subsequentes, né? Fiquei alguns meses afastada do trabalho, no momento em que eu tinha feito uma mudança recentemente, né? Eu tinha 8 meses de Bradesco quando isso aconteceu, e de novo aquele momento, né? Como eu estava falando, de dar uma parada e falar, nossa, né? Tá fazendo sentido o que eu tô fazendo, né? E eu acho que mais do que isso, Edu, quando a gente perde a nossa segurança principal, né? Que é o corpo e a saúde. É, né? Isso, a segurança de estar vivo, isso abala a nossa segurança em todas as dimensões da vida. E eu sempre fui uma pessoa muito segura, uma profissional, eu sou uma pessoa muito otimista, eu sempre acho que vai dar certo, né? E aí me ver nesse lugar assim... me trouxe uma fragilidade muito grande, assim. Eu acho que foi a experiência que eu realmente tive mais dificuldade de me reencontrar, sabe? Mais do que todas essas outras passagens difíceis, a própria pandemia, né? Você citou a pandemia, mas na pandemia eu estava com uma filha pequena, então por mais foi ótimo por um lado. A gente viveu situações muito difíceis na minha família, perdemos pessoas, mas eu tinha essa fonte infinita de alegria que era um bebê ali em casa, né? Uma criança pequena. E nessa última passagem, assim, foi tudo isso, ficar afastada da minha filha, né? Da rotina da minha casa, do meu papel de mãe, né? Do trabalho, que compõe uma parte muito importante da minha identidade. Mas eu acho que, de novo, né? Subir mais um degrauzinho ali na escala de maturidade. Por mais que eu estivesse muito satisfeita com as minhas escolhas e com como eu estava usando o meu tempo, eu percebi que eu não estava refletindo sobre os meus próximos sonhos, sabe? Vir para esse desafio no Bradesco foi assim a realização de uma coisa que eu tinha projetado para minha carreira lá atrás, assim, quando eu ainda estava começando. E eu parei para pensar sobre o que são os meus próximos sonhos, porque eu tive uma vida até aqui muito bem sucedida, mas eu preciso desejar esse futuro para frente. Desenhar esse futuro. É isso, né? Então foi essa provocação, foi esse o grande aprendizado que ficou para mim, assim, é um exercício que eu venho fazendo, né? Principalmente nos momentos de autorreflexão, nas sessões de terapia, né? Sobre o que eu quero para os meus próximos 10, 20, 30 anos, quais são os meus próximos sonhos, porque conversa muito com o que eu quero deixar como legado, não só como profissional, mas também com o que eu quero deixar de aprendizado para minha filha, né? Na convivência com as pessoas que eu amo. Eu quero te agradecer porque, assim, o tema saúde é um tema que, de alguma maneira, ele também tem muitos tabus, né? Então, quando muito a gente fala de bem-estar ou fala de números, né? De burnout, de afastamentos, né? Doenças, enfim, com afastamento, mas esse lugar, de novo, humano da experiência de viver essa insegurança de não estar com a saúde da maneira que eu estou acostumado, que eu gostaria, abre realmente uma porta de valorização, de relacionamento, de visão mesmo, né? de valor, que eu acho que é muito diferente. E, assim, um dos objetivos dessas conversas é menos sobre entrevistar alguém só para falar, entre aspas, da pessoa, o que já seria importante, mas não é
tão relevante para a história de cada um se não se aproxima dos momentos de cada um. E eu, por exemplo, sei lá, eu creio que eu já tive mais de 700 coaches ou mentees. Então, tem uma série de histórias que, quando eu olho para trás, os momentos de maior transformação, de maior conexão, foram momentos de desafios que saíram do controle. Tem um tema na Atman que a gente trabalha muito, que é o que a gente chama de transparência. Não a transparência assim de sinceridade, a transparência de eu estou vivendo no mundo e as coisas que estão acontecendo à minha volta, às vezes, caem na transparência e eu não vejo. Então é como se tivesse um grande vidro aqui na minha frente e ele está tão limpo que a única forma de eu enxergar que existe um vidro é no momento que ele está sujo ou que ele quebra. Então, o convite que eu vejo é que a vida vai trazer quebras dessa transparência. E essas quebras, em geral, metaforicamente, vêm de fora para dentro, na forma de uma demissão, um divórcio, um aborto, uma doença, uma perda. Agora, o outro lado, que é importante te ouvir e que eu acho que fica como exemplo também para as pessoas, é essa possibilidade de eu quebrar essa transparência de dentro para fora. De eu fazer um movimento deliberado de aprendizado, de autoconhecimento, de terapia, de coaching, o que seja, para que eu enxergue o quanto essa normose, essa transparência está aqui fora e eu não estava percebendo isso, né? Então, já tentando caminhar um pouco para um encerramento, conversas boas passam muito rápido, né? Queria te escutar desse lugar de que da sua jornada até aqui, que é enorme, ao mesmo tempo é uma pequena parte da jornada que virá, o que você sente que pode ser um convite para uma liderança mais consciente ou para quem quer incorporar mais essa integração de ambiguidade, como você trouxe? Enfim, queria te deixar um espaço para conversar com quem nos escuta e nos assiste, tentando trazer aí um convite final, uma reflexão. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, primeiro, em pensar, e não só pensar, mas descobrir, ter a curiosidade de descobrir, perguntando e observando, se auto-observando e observando o ambiente, sobre o impacto que a gente está gerando no meio com a nossa forma de liderar, né? Ao longo da jornada, né, conforme eu tomava consciência de alguns comportamentos, eu começava a me sentir mal quando eu fazia determinadas coisas, porque eu já estava entendendo que aquilo não gerava o tipo de impacto que eu queria ter como líder, mas eu ainda não estava conseguindo fazer diferente, né? Então é aquele incompetente consciente, né? Então, mas esse desconforto, ele é essencial para a evolução, né? E ele pode sim ser autoprovocado, né? Na medida em que você mantém desperta essa curiosidade, essa atenção pelo impacto, pelo efeito que você está provocando. Então, um pouco é pedir feedback, um pouco é ouvir quando as pessoas te falam, né? E não é fácil falar de forma direta, então a gente tem que valorizar as pessoas que falam, né? Ouvir os que não falam também, né? Isso. Porque às vezes... observar, né? As reações dizem muito, né? As reações, inclusive, do corpo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa super importante. E na medida em que você evolui as relações de confiança, isso vira um aprendizado conjunto, né? A minha crença é que a gente está aqui exatamente para esse exercício de evolução, né? A trilha de ninguém na vida é uma coisa super estável e sem eventos, sem acontecimentos, né? A jornada de todo mundo tem ali buracos na estrada, né? Como a gente lida com eles é que faz a diferença. E eu acho que esse é outro convite super
importante, que é a gente não muda, a gente não escolhe o contexto, mas a gente sempre escolhe como a gente se posiciona nesse contexto, né? Então a gente escolhe ser quem a gente é nessas condições que a gente tem. E para mim, liderança consciente é isso, né? É fazer essas escolhas e não simplesmente reagir. Você acabou de me lembrar, né? Viktor Frankl, ele realmente trazia isso, uma definição de liberdade que sempre me atraiu muito, né? Até os 20 anos, a minha definição de liberdade era fazer o que eu queria. Só que filho de pais portugueses, num ambiente muito controlado, um dia eu parei e falei, eu não sou tão livre assim, eu não faço o que eu quero. E aí eu fui olhar, pesquisar o que era liberdade. E eu me deparei com essa definição, né, do Viktor Frankl, né? Liberdade é o pequeno espaço que existe entre o estímulo e a resposta. Ou seja, eu não tenho controle sobre o que me acontece, como você trouxe, mas eu tenho controle sobre a resposta que eu dou para aquilo que me acontece. A enfermidade, o momento, o desafio que você passou estava fora do seu controle. Agora, a maneira que você escolheu responder, a maneira que você incorpora isso na sua forma de ser no mundo e ainda generosamente empresta isto para as pessoas, para mostrar que a humanidade e as suas cicatrizes, como cada um de nós, nos tornam mais bonitos e não mais feios, porque elas são a nossa história, cada ruga, cada estria, é uma marca de vida, é uma marca daquilo que foi vivido, né? Então, dentro desse lugar, eu quero te agradecer muito, realmente, porque, assim, para mim é um lugar importante que as pessoas percebam o valor e percebam que nós estamos aqui, você é uma profissional de sucesso, sim, e é uma mãe, e é uma esposa, e tem N outros papéis, e amiga, enfim. Então, quero te agradecer por emprestar a sua humanidade para uma conversa, que esse é o nosso objetivo, bem humilde, ao mesmo tempo ambicioso, de que essas conversas alcancem mais pessoas, possam inspirar e gerar movimentos. Obrigada, Edu, foi um prazer. É um tema que eu gosto muito, esse da liderança consciente. Eu acredito muito em compartilhar a jornada até como uma inspiração, né? No sentido de que é possível, né? A gente realmente não nasce sabendo. Acho que essa curiosidade, essa vontade genuína de evoluir, né? E de ter essa clareza de que impacto a gente quer gerar faz toda a diferença. Foi um prazer. Obrigado. Então, muito obrigado a vocês que nos ouviram, nos assistiram a mais um episódio do Atman Talks. E aí o convite é: participem, comentem, mostrem para as pessoas aquilo que fizer sentido para vocês. E até um próximo episódio. Obrigado.